Você sabe quando foi que localizaram o carro? No dia seguinte da morte deles. E o senhor disse que a Daniela, ela ligou para o senhor às 10 da noite? Sim, senhor. E aí, o senhor atendeu? Eu não atendi, porque quem ligou para ela foi eu. Ah, e aí, o senhor ligou para ela e disse o quê? Falei para ela que tinha matado ele. E que eu já precisava de dinheiro. Mas, salvo engano, o senhor tinha acabado de falar que ela tinha ligado para o senhor, que saiu no jornal, que não sei o quê. Eu vi no jornal, eu vi no DFTV. E como é que foi que a polícia chegou até o senhor? Eu encontrei com a minha mãe no Ultrabox. E ele Não, estou já dizendo estava, do começo, do começo. Ah, por que que a polícia desconfiou do senhor? porque o Weasley já estava preso e eu sabia que ia dar alguma coisa, porque eu levei eles para dentro da casa da minha mãe. Eu sabia que eles iam chegar até a mim. E o que é que o senhor fez com esses tênis? Vendi. E aí, depois que vocês deixaram os corpos lá, o que é que vocês fizeram? Fomos novamente para Candango usar droga. E depois? Depois ficamos lá até de manhã. E aí? Como é que Depois foi? cada um foi para suas casas. E quem foi o primeiro a ser preso? O Weasley. Por quê? Você sabe dizer? Não, senhor. A cariação é 2, 3, 2, né? Hum? Cariação. O ID da cariação é 43854962. Weasley, ele foi ouvido no dia, a primeira vez, no dia 24 de dezembro de 2018. Naquela oportunidade, ele disse o seguinte: renuncia ao seu direito constitucional de ficar calado, com o objetivo de esclarecer o seu envolvimento nesta questão. Que o interrogando reside na Canangolândia há 22 anos. Que na hora do fato, ora em apuração, ou seja, 12 de 12 de 2018, entre 12 e 13 horas, o interrogando se encontrava caminhando por um beco da quadra 7 da Canangolândia, quando foi interpelado por um rapaz que até então não conhecia, o qual dizendo que estava vendo que o interrogando gostava de andar bem vestido, e se o interrogando não gostaria de ver uns tênis que estavam chegando para serem vendidos. Que esse rapaz era branco, forte, cabelo castanho, medindo cerca de 1,78 m, 1,80 m, não tendo o interrogando visualizado cicatriz ou tatuagem no mesmo. Que a casa onde encontrou esse rapaz era de esquina, tinha portão cinza e tinha uma rampa para chegar na mesma, sendo que tinha um cachorro no seu interior. Que ao entrar ficou sentado na sala, que é conjugada com a cozinha,
tendo interrogando, ficado sentado aguardando a chegada dos tenentes. Sendo que, basicamente, sequer ficou conversando com o rapaz, que afirma interrogando que possui celular modelo iPhone, número tal, estando o chip cadastrado em seu nome. Que citado celular, na data de ontem, tem um bicho bem em cima aqui, quebrou ao cair no chão, não estando funcionando, mas o interrogando informa que o mesmo está em sua residência na Canangolândia e que autoriza sua apreensão e análise de seu conteúdo por parte dos investigadores. Aí ele diz que informa o interrogado, que esclarece que na sua percepção inicial só havia o pessoal que lhe chamou para entrar, sendo que passado um tempo ouviu buzina do lado de fora e na sequência encaminhados pelo rapazes já mencionado, entraram na casa 2 rapazes que seriam os que estavam vendendo os tênis, recordando que era um mais forte, bombado, e o outro não lembra direito, esclarecendo que sequer viu direito o segundo elemento que estava vendendo tênis. Esclarece que os policiais desta delegacia lhe mostraram algumas fotos em que reconheceu a vítima, que menciona como sendo bombado, se tratando de Leison Silva Rocha. Que a dupla que chegou para mostrar tênis estava com uma caixa de papelão de tênis que acredita ter cerca de 10 pares de caixa de tênis, que na verdade levaram os tênis para serem mostrados dentro de um quarto, sendo que o rapaz já havia lhe recepcionado, lhe chamou para olhar os tênis lá no quarto onde estava ele e os outros 2 rapazes que haviam chegado. Sendo que no momento em que o interrogando entrou no quarto, após começar a olhar o tênis, saiu um outro homem do banheiro, o qual até então estava lá escondido, se tratando mesmo de um homem alto, forte, cuja cor não sabe especificar, pois estava todo coberto, inclusive orelha, boca, nariz, inclusive com capuz, sendo que esse homem lhe deu uma lapada com a lateral de uma faca grande nas costas, achando que ainda se encontra com a marca disso. Sendo que ainda pegou no pulso e, nesse momento, também chegou no quarto de novo, pois havia saído fingindo que iria buscar dinheiro, o primeiro homem que lhe recepcionou. Aí o senhor, ele continua aqui falando o seguinte, pois havia saído fingindo que iria buscar dinheiro, o primeiro homem que lhe recepcionou. Sendo que eu mesmo estava com uma pistola oxidada, considerando o interrogado que se tratava de uma Glock, sendo que então o interrogado e os 2 vendedores de tênis foram rendidos. Que ainda no interior da residência começaram a exigir dos 2 vendedores de tênis a senha dos cartões que possuía, sendo que eles prontamente forneceram, sendo que todos os 3 apanharam para serem intimidados, oprimidos, que os autores do crime amarraram o interrogado com uma corda verde e azul, sendo que enquanto exigiam senhas e agrediam, levaram os 2 vendedores para o outro quarto. Mas sabe que os 2 foram... Esse jeito que sai o tempo todo, por gentileza? Não for pedir demais? Quando o senhor foi ouvido na delegacia, o senhor recorda o que o senhor falou a primeira vez que o senhor foi ouvido na delegacia? Não, senhor. Mas, como o senhor disse que na primeira vez o senhor já chegou querendo falar a verdade do que tinha acontecido? Não, senhor. E lá nesses diálogos do senhor o senhor mandou as mensagens para a dona Daniela, o senhor disse que o delegado ligou para o senhor, como é que foi isso?
O delegado entrou em contato comigo no meu celular porque minha mãe passou o meu número para ele. Vou mostrar para o senhor aqui. É o 217. Eu estou satisfeito. Ministério Público, perguntas? Obrigado, doutor Paulo. Boa noite, senhor Maicon, senhor Boa promotor noite. de justiça. O senhor disse que, então, recebeu essa mensagem da Juliana, né, para encomendar o serviço. Detalhe como é que foi o seu encontro, primeiro contato com a Daniela. Foi por mensagem, foi pessoal, como é que foi? O primeiro contato foi por via WhatsApp, senhor. Via WhatsApp. Sim, senhor. Uhum. E o senhor disse que conversou com ela quantas vezes? 5 vezes. 5 vezes. Sim, senhor. No WhatsApp, presencial, como é que foram? Só a primeira vez foi via WhatsApp. As outras Sim, 5 senhor. presencial. Ela falou comigo numa faixa etária de 11 horas da manhã. Quando foi 1 hora da tarde, eu já me encontrei com ela. Uhum. Em cima da rodoviária próxima ao CONIC, como eu relatei anteriormente. Aí as outras 4 vezes foi presencial. Sim, Não senhor. conversou mais com ela pelo WhatsApp? Todos os dias. O senhor conversou com ela, então, pelo Sim, senhor. WhatsApp, desde o primeiro contato, Sim, todos os senhor. dias com ela. Sim, senhor. Entendi. E por que tanta conversa todos os dias? Porque ela queria saber realmente o dia que eu bateria nele. Uhum. Ela passou a foto dele de corpo inteiro, para o senhor ter noção da compleição física dele? Não, senhor. Não? De imediato, não. Uhum. Só ao passar do tempo, quando eu estava conversando com ela, ela me mostrou o Facebook e Instagram dele. Como que ele era? Alto, forte? Era alto e forte. Uhum. E o outro? O outro era baixo. O outro era baixinho. Sim, senhor. Uhum. A diferença era grande de altura entre eles? Muito grande. Se a diferença era tão grande, a justificativa que o senhor deu para a ligação era porque precisava confirmar o Leilson. Mas o senhor recebeu a foto dele de corpo inteiro para ver o porte. Ficou conversando com ela 2 semanas. Segundo o senhor, conversou até com ele para encomenda. Por que precisaria da ligação para confirmar se o outro é uma diferença? O senhor está falando que é uma diferença muito grande. Sim, senhor. Porque no dia foram os dois, como eu relatei, o senhor, e eu liguei realmente para ela ver que realmente eu tinha batido nele. Entendi. O senhor já anunciou o assalto de cara? Não, senhor. Não. O senhor ficou conversando e vendo os Sim, tênis. senhor. E assim, o senhor nem deu bom dia, eu sou o Maico, boa tarde, eu sou Sim, o Maico, senhor, me apresentei. eu sou o Leilson, eu sou o Edson. Sim, senhor. Então, novamente, eu faço a pergunta, por que o senhor precisava confirmar quem era? Se o Eu- cara deu o nome para o senhor, Eu ele não sabia que o liguei senhor ia para matar. ela para me confirmar quem ele era, mas realmente eu liguei para ela ver que realmente eu tinha batido nele. Salvo engano, o senhor disse aqui para o juiz, está até gravado, que o senhor ligou para confirmar quem era. Sim, senhor. Agora o senhor está Para ela mudando. ver realmente que era ele Uhum. e ela ver realmente que eu tinha batido nele. Não, o senhor disse para o juiz que ligou para confirmar se Também. era ele. Inclusive, o juiz perguntou, mas o senhor viu o Instagram dele? Aí o senhor falou, foto é diferente. Se ele te falou o nome, o senhor está me falando agora que ele te falou o nome, para quê? Porque ela queria ver ele.
Quanto tempo durou essa... O senhor experimentou quantos tênis lá? Não experimentei nenhum. Nenhum? Não, senhor. Ficaram tudo em cima da cama. Mas lá no momento lá que o senhor viu os tênis, para ir retirar o tênis, o senhor disse, me interessou, vou lá no quarto, vou pegar o dinheiro. Eu já tinha escolhido os tênis por fotos. Mas nem calçou para ver se Não, ficou porque eu já folgado, tinha pedido as apertado? numerações certas. Sim, senhor. Eram marcas diferentes os Sim, tênis, não é? senhor. É porque assim, no meu caso, tem marca de sapato que eu calço 41. Tem marcas que eu calço 42. Sim, senhor. Não é assim? Sim, senhor. E aí o senhor não precisou experimentar nenhum? Não, porque eu não estava no intuito de eu ficar com os tênis, mas estava no intuito de eu vender os tênis. Eu não estava querendo os tênis para me ficar para mim, mas eu estava querendo os tênis para me vender. Entendi. Como é que foi a escolha do local que vocês desovaram eles lá? Eu estava andando e procurando realmente um lugar para deixar eles. E como eu falei, eu saí da Candangolândia, passei pelo Guará, fui ali pela EPTG, entrei dentro de Vicente Pires e fui até o assentamento 26 de setembro. Quando eu vi a 26 de setembro, eu já entrei para dentro dela e vi esse local. Em nenhum momento tinha combinado o local certo. Eu fui andando até encontrar esse local. E como que é essa história da viatura ter passado lá? Eu não lembro de viatura ter passado. O senhor viu o tamanho da... O senhor viu a foto aí que o juiz mostrou do pescoço da vítima? Sim, senhor. O senhor tinha algum ódio dele? Não, senhor. Porque, assim, das duas vítimas, foi na minha visão, né? Foi um corte gigantesco. Sim, senhor. Já que o senhor não tinha nenhuma raiva, ou só ali de inopino, só ali para ficar escondido o seu roubo, precisava dessa brutalidade? Não, senhor. Então, por que foi feita? Porque eu estava drogado, senhor. Como eu já falei para os senhores anteriormente. O senhor estava drogado assim que chegava a perturbar o seu juízo? Alguma Sim, senhor. coisa? Sim, senhor. Senhor Maicon, quando o senhor estava aí nessas extorsões a Daniela, como o senhor disse, o senhor também estava drogado, perturbado o juízo? Sim, senhor. É porque, assim, me chama a atenção alguém que estava tão drogado como o senhor, que perdeu o controle por causa da droga, mas, assim, perdeu o controle o que é interessante aqui, porque o senhor tinha controle para ligar e dar satisfação para a mandante. Para ligar e lembrar de dar satisfação ao mandante, o senhor estava com controle? Em nenhum momento eu liguei para ela. Só fui ligar para ela às 10 horas da O senhor acabou noite. de falar aqui agora que eu te perguntei da identificação que o senhor ligou. Sim, senhor, no vídeo chamada. Então, Sim, aí o senhor está senhor. tão sem noção pela droga, mas a obrigação de dar satisfação ao mandante o senhor lembrou. Sim, senhor. Quando vocês, logo que deixaram o corpo, foram lá para usar droga na candanga, aí o senhor disse que ela mandou uma mensagem 22 horas para o senhor. Sim, senhor. Essa mensagem, ela dizia o quê? Que Não era acharam o corpo? mensagem, Como é que não, era ligação. E aí falou que achou o corpo deles. Sim, senhor.
22 horas lá do dia que aconteceu o fato. Isso? Sim, senhor. Senhor Maicon, como ela sabia que era o corpo deles se o corpo deles só foi identificado no IML? O senhor pôde ouvir aqui os policiais. E o corpo deles deu entrada às 22 horas da noite do dia 12, ou seja, instantâneo esse conhecimento. E a necrópsia, ou seja, o exame, começou às 7h20 do dia 13 do 12. Nem a mídia sabia quem era ele. Mas eu falei para ela que eu tinha matado ele. Entendi. É porque na primeira aqui o senhor falou que ela mandou a mensagem falando do corpo deles. Eu mandei a mensagem para ela. Foi mensagem ou ligação? O senhor antes falou mensagem, Primeiro agora foi falou ligação ligação e logo agora após, mensagem. sim, foi mensagem. Mas, novamente, o senhor se diz tão drogadão e ainda deu essa satisfação para ela? Sim, senhor. O senhor viu aí a reprodução das mensagens aí? O juiz reproduziu, correto? Sim, senhor. O senhor sabe explicar porque só tem as mensagens do senhor, a dela não? Não, senhor. Boa noite, senhor Marcos. Boa noite. Como é que eram essas marcas da agressão da Daniela quando ela mostrou para o senhor lá no primeiro encontro? Eram roxos nos braços dela. Nos braços, na perna e nas pernas? Nas pernas ela não me mostrou porque ela estava de calça jeans, mas nos braços ela me mostrou porque ela estava de blusa de frio. Mas eram uns roxos como se fosse aqui um apertão no braço? Como é que Sim, era? senhor, como se fosse murros. Tivesse dado murros. Ah, Hematomas. entendi. O senhor mencionou também que todo dia ela perguntava quando é que o senhor ia bater nele. Essas perguntas eram feitas por mensagem também? Sim, senhor. WhatsApp ou Instagram? WhatsApp. E era texto ou áudio? Texto. Você sabe explicar por que nenhuma dessas mensagens está nos autos? Não, senhor. Você ouviu aí, como o doutor Júlia comentou, e nesses áudios que o magistrado mostrou para o senhor, não tinha fala nenhuma delas, você reparou? Senhor. Sim, senhor. Mas nessas conversas que ele mostrou para o senhor aí, ela estava interagindo com o senhor. Sim, senhor. Entendi. Não ficou claro para mim o seguinte, ficou então combinado que o senhor ia fazer essa chamada de vídeo para ela? Isso vocês tinham tratado já antes? Não, senhor. Eu que resolvi, na hora, fazer essa videochamada para ela. E como é que foi essa conversa? Porque eu não vi o senhor explicando. O que foi falado nessa conversa? Nada, só foi mostrado. Não foi falado nada. Nada, não falou nada. Nada. Ela não falou nada também. Nada, 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 senhor. Nesse momento da chamada, como é que estava lá a cena? Os dois estavam ajoelhados, amarrados? Só ele. Edson estava do outro lado. E Ah. Leils estava mais pro meu lado. Ah, e eu entendi. mostrei só Leils. Entendi. Em algum momento dessas mensagens diárias aí que você trocou com a Daniela, em algum momento ela comentou com o senhor assim, olha, se o Leilson não estiver sozinho, aborta o plano, aborta a missão. Ela falou isso com o senhor? Não, senhor. Não? O senhor tinha alguma inimizade com o Alexandre? Não, senhor. O senhor era amigo dele? Não, mas era conhecido. Mas o senhor tinha algum motivo para ter ódio dele ou algo do gênero? Não, não. Não, senhor. Então, por que no depoimento do senhor lá na delegacia, que o magistrado também fez menção, o senhor disse que o Alexandre foi até o local do crime, da execução, da morte? E hoje aqui o senhor está falando que ele não foi. Ele não foi. Foi eu mesmo que fui. E por Porque que o senhor falou lá? logo após,
Quando levaram nós novamente à delegacia, eu assumi realmente aquilo que eu tinha feito. Mas nesse primeiro momento, o que que deu no senhor para botar o Alexandre? Porque eu estou perguntando isso, porque até esse momento ninguém sabia do Alexandre. Sim, senhor. Então, por que que o senhor botou ele na história se o senhor não tinha nenhuma inimizade com ele? Porque eu estava com medo. Mas o senhor escolheu ele de graça, assim? Não, senhor. Então foi por quê? Porque ele estava comigo no dia. Mas ele não foi até o local do crime. Não, O senhor. senhor mentiu na delegacia. Sim, senhor. Essa celebração com drogas que vocês fizeram depois do crime aí, na Candanga, foi na casa do Alexandre? Sim, senhor. Teve algum momento aí na casa do Alexandre em que a mãe dele passou mal? Sim, senhor. Por que que ela passou mal? Por ela saber daquilo que Doutor tinha Jorge, acontecido. é só um esclarecimento, é porque eu acionei, desde o começo, está acionado o sistema de transcrição. E era em relação a um ponto que foi indagado a ele, quem teria dito para quem sobre o fato que, num das partes da transcrição, a primeira informação que consta é realmente que ela que teria ligado para ele, como constou que depois ele disse que tinha, só para esclarecer esse ponto. E se os senhores estiverem aí usando o Teams, é só clicar aqui nesses 3 pontinhos e tem lá a transcrição, mas pode ir acompanhando para não ter problema. Tá certo, obrigado, Excelência. Então, por que que foi que a mãe do Alexandre passou mal lá na hora da... Por ela saber aquilo que tinha acontecido com eles. E como é que foi que ela ficou sabendo? Por Alexandre. Tá. É porque, eu estou perguntando isso, porque no depoimento do Alexandre, lá na delegacia, ele conta que a mãe dele passou mal no momento em que vocês estavam dando os detalhes da execução. Nesse momento em que foi falado aqui, que vocês estavam eufóricos, dizendo que só tinha ficado o cotoco da cabeça das vítimas. Aconteceu isso? Ela passou mal na hora que vocês estavam contando os detalhes? Mas nós contamos isso a ele e ele contou a ela. Mas nessa hora que ele contou para ela, ela não... o senhor estava perto lá? Sim, senhor. Ah, tá. E vimos realmente que ela tinha passado mal. Ela tem alguma deficiência física? Ela tem algum problema? Sim, senhor. O que que ela tem? Ela não fala, ela é muda. Ah, tá. E ela ficou chocada com o Sim, relato. senhor. Entendi. Só para tentar esclarecer, porque já foram algumas idas e vindas, até agora eu não entendi, né? O doutor Paulo até mencionou aí que o senhor havia dito antes que ela tinha ligado para o senhor à noite, mandado mensagem. Depois agora o senhor falou que o senhor ligou para ela. Não, às 10 horas da noite foi eu que liguei para ela. Tá. E aí o que que o senhor falou para ela mesmo? O que eu falei para ela? O que que o senhor falou para ela? Que eu tinha matado ele. E o que que ela falou? Ela ficou chocada. Chocada como? Ela já desligou o telefone, Ah, sem falar nada. sem falar nada. Tá. Desculpa, eu não sei se foi feita essa pergunta. O senhor já tinha feito esse serviço de dar Não, um senhor. surro em alguém? Nunca. Qual a garantia que a Daniela tinha que o senhor ia dar só uma surra, como o senhor está falando? Se ela conheceu o senhor há pouco tempo, Nenhuma. e mesmo assim ela bancou. Sim, senhor. Aí teve um ponto que o senhor, quando estava mencionando para o magistrado, disse que sentiu remorsos porque poderia ser, o senhor falou o seguinte, poderia ser eu no lugar dele. Foi isso que o senhor falou, né? Sim, senhor. Mas como? O senhor tem alguma ex-namorada que mandaria matar o senhor?
Não sei. Como que poderia ser o senhor no lugar dele? Porque o senhor mesmo falou que só aconteceu isso tudo por causa dela. Até o senhor falou que está culpando. Então, como é que seria isso, assim? Como que o senhor poderia estar no lugar dele? Eu me coloquei no lugar dele. Eu me colocando no lugar dele. Poderia ser comigo, poderia outras pessoas querer fazer aquilo que eu fiz com ele comigo. E por isso que eu citei essa tese, de eu me colocar no lugar dele. No outro dia, senhor Maico, o senhor foi deixar o carro, correto? No mesmo dia. E a câmera aqui que deixou lá no No Núcleo Bandeirantes, Bandeirante. sim, no outro dia. No outro dia. Sim, O senhor. senhor foi com quem? Com Daniel. Com Daniel. Daniel Félix. Sim, senhor. Aham. Daniel, como é que o senhor convenceu ele para ir lá? O senhor? Eu só chamei ele e pedi para ele ir comigo. Ele estava fumando maconha lá perto da onde o carro estava. E eu pedi para que ele pudesse ir comigo até o Bandeirante, porque eu estava com o carro roubado e eu precisava tirar ele de lá. E ele aceitou ir comigo. O senhor falou pro Daniel que era um carro roubado e que as vítimas tinham sido Não, senhor, eu assassinadas? falei que o carro era roubado. Por que o Daniel, quando foi preso, ele acusou o Michael Douglas? Não sei. Michael Douglas tem o que a ver nisso aqui? Nada, Nada? nada. Uhum. Ah, depois, o Alexandre disse no interrogatório dele que ficou em casa e quando vocês voltaram, já voltaram com o Daniel. Não, senhor. Por que o Alexandre ia inventar isso? Não sei. Mas essa tese eu peço para que o senhor possa desconsiderar, porque Daniel em nenhum momento foi comigo e com o Weasley. Daniel eu encontrei no outro dia que eu fui guardar o carro. Só isso. Você deu o que pro Daniel guardar o carro? Nada. Ele só foi junto comigo. Ué, eu não entendo. Você chega assim e fala assim: ei, meu irmão, tô com um carro roubado aqui. Vão lá guardar comigo? Não vai Mas ganhar ele não nada? precisou fazer nada. Hum? Ele simplesmente só foi de companhia comigo. Mas foi um dos primeiros a ser preso. Sim, senhor. Por causa das digitais dele dentro do carro. Uhum. E aí, o senhor não deu nada para ele, mesmo assim, ele não entregou o senhor, entregou o inocente. Não sei por que ele não falou. Ele falou Maico, mas eu não sei por que ele não falou que era eu. Não, ele falou Michael, reconheceu a foto do Michael Douglas. Aí eu já não sei. E os senhores não são parecidos. Não são. É. O senhor disse lá, como é que a Daniela pagou para o senhor esse primeiro dinheiro? Ela me pagou quando eu me encontrei com ela, lá no Conic. No primeiro dia já? Não, senhor. Ah. Na terceira vez que eu vi ela. Ela sabia onde o senhor morava? Não, senhor. Mas assim, como que alguém, o senhor disse que não conhecia ela, não tinha, o senhor acabou de dizer para o doutor Jorge que não tinha garantia nenhuma, e é alguém desconhecido dela, não sabe onde o senhor mora, foi lá e te deu R$ 400, sem saber se você ia sumir com dinheiro ou não. Ela não precisaria saber de onde eu moro. Uhum. Ela simplesmente me pagou. Não, mas que garantia que ela teria se o Nenhuma. senhor fosse um estelionatário e sumisse com dinheiro? Nenhuma. Aí ela resolveu confiar no senhor. Sim, senhor. Tem uma foto aqui que os policiais, segundo os policiais, tiraram do Facebook do senhor. O senhor com uma arma. Creio que talvez essa Glock aí, né, da Airsoft. Pode ser essa, pode ser outra.
O senhor tinha uma foto dessa no Facebook? No Facebook, não. O senhor não está aí para exibir, né? Vocês podem mostrar aqui, ou a gente? A gente pode mostrar aqui? Vou perguntar se é ele essa foto. É o senhor nessa foto? Sim, senhor. E nessa foto aí é uma montagem. É uma montagem? Sim, senhor. Quem fez essa montagem? Eu. O senhor fez. Sim, senhor. Mas tinha essa foto Sim, senhor. na sua rede social. Sim, senhor. Aí, assim, a Daniela, segundo o senhor, não conhecia o senhor, nunca tinha visto, não sabia o endereço, deu R$ 400, o senhor com uma foto dessa na rede social. Que garantia tinha de confiar no senhor? Não sei. Eu não sei se é uma montagem, o senhor que está falando de uma É montagem. uma montagem. Não, o senhor está falando. Mas toda pessoa ia saber que é montagem ou o senhor, só quando o senhor falar, não? Sim, senhor. E aí, mesmo assim, ela confiou que o senhor executaria o trabalho e não sumiria com o dinheiro dela. Sim, senhor. Depois dessas extorsões lá, que o senhor ouviu as ameaças, ela depositou mais dinheiro para o senhor? Sim, senhor. O senhor sabe quanto? Não me recordo. Foi mais que o dobro desses R$ 400? Sim, senhor. Uhum. Porque é o seguinte, o que ela quer que a gente acredite, né? Que ela queria só uma surra. E esse crime a gente acaba processando todo dia. A pena dele é detenção de 3 meses a 1 ano. Se aqui a gente faz transação com as pessoas, é cesta básica. Para que alguém vai resolver o problema dela com cesta básica vai ficar depositando dinheiro para o senhor se não deve nada? Não sei. Tem mais perguntas? Defesa do Maicon está satisfeita. Sim, senhor. A defesa de Weasley também sem perguntas. Boa noite, senhor Michael. Boa noite. Quero saber com o senhor, quando as vítimas foram colocadas no porta-malas do carro da vítima, Sim, do senhor. Leison, quem foi até o local lá com o senhor para matá-las? Eu e o Weasley. E quando ainda na residência, quando vocês estavam com as vítimas amarradas, elas estavam vivas quando foram colocadas no porta-malas? Sim, senhora. Saíram da residência do senhor vivas? Sim, senhora. Doutora, é porque isso já foi perguntado, ele disse que amarrou, Tá. botou no banco, foi no banco, depois... Bom, o senhor afirma que o Alexandre não foi ao local e não participou dessa empreitada de matar. Não, senhora. O senhor confirma isso? Sim, senhora. Doutora Se o doutora senhor Elza, tivesse... Excelência, eu tenho que não, fazer pergunta, não, porque ela doutora. não passa dele, né? Hã? Eu tenho que fazer Sim, pergunta a questão porque... é o seguinte, a senhora pode fazer as perguntas que a senhora quiser. Tá, e qual é o problema, O então? problema é que a senhora está fazendo um monte de perguntas repetidas. Tá, mas eu vou chegar nas que não são Não, repetitivas. então a senhora vai direto para as que não são repetidas. Tudo bem. Eu vou, Se o senhor deixar, né? vou deixar, se a senhora não ficar repetindo pergunta e reiterando a mesma pergunta o tempo todo. Quando o senhor disse que o senhor Alexandre não participou da morte, de matar essas vítimas, o senhor está falando isso para protegê-lo, ou porque foi ameaçado, ou coisa do tipo? Não, senhora, porque foi realmente o que aconteceu.
houve algum tipo de ameaça por parte do Alexandre para que o senhor falasse que ele não participou, algo nesse sentido? Não, senhora. O Alexandre praticou algum crime com o senhor em alguma outra ocasião Não, que não senhora. foi essa? Não, senhora. Seja participado de alguma empreitada criminosa, roubar ou coisa do tipo? Não, senhora. O senhor fala no seu depoimento aqui que o senhor encontrou o Daniel e ele foi lá, aceitou a proposta de vocês deixar o carro em algum local. Em algum momento, o Alexandre entrou nesse carro antes mesmo do senhor deixar lá esse carro no local? Não, que senhora. vocês deixaram? Em nenhum momento ele entrou dentro do carro. O Alexandre recebeu alguma quantia referente a esse valor que a Daniela pagou para o senhor? Não. O senhor convidou ele para ir lá para roubar ou para matar? Para roubar. Certo, estou satisfeita, Excelência. Mais perguntas? Pela defesa de Daniela, sem pergunta, Excelência. O jurado sem perguntas a fazer? Não? Obrigado. Pode levar.